Era minha bé, Shea Namarekou, Seridoretane, Aerire, Peimondaru, Oreretamarese, Abaetá Pitiabo, Amou Abá, Pesuiore, Recuaba, Mbaecatu, Osecocuabe, Ike, Amou, Caraipitinga, Ore, Potabetá, Moeté Sarueira. Em um cenário exuberante do Seridó Potiguar, foi fundado o antigo vilarejo onde eu nasci. Na época, Carnaúba dos Dantas pertencia à vizinha Acari. Suas vias empoeiradas não guardavam a vivacidade que vocês encontram hoje nas feiras do mercado aos domingos. Foi uma Carnaúba pacata e rural onde eu vim ao mundo no final do século XIX. Mas não se engane, meus amigos, pois irei lhes mostrar os mistérios de um passado fascinante que o Brasil merece conhecer. Meu nome é José de Azevedo Dantas. Vim a este mundo no dia 23 de agosto de 1890, no sítio Xique-Xique, em Carnaúba dos Dantas, distrito que na época pertencia a Acari, nos sertões do Seridó Potiguar. Meus antepassados estão entre os fundadores deste pequeno povoado, que foi brutalmente tomado dos originários pelos colonizadores luso-brasileiros através de batalhas sangrentas que marcaram um capítulo triste da história do Seridó. Meu pai, Manuel de Azevedo Dantas, era trabalhador braçal e a minha mãe, Joana Maria das Virgens, gostava de pintar. Fui o mais novo de 4 irmãos, mas não tive as mesmas oportunidades que eles. Na época do meu nascimento, o Brasil passava por profundas transformações políticas e econômicas que trouxeram dificuldades financeiras para a geração dos meus pais. Frente a essa terrível conjuntura, eu não pude receber uma educação formal como meus irmãos mais velhos. No entanto, eles próprios me alfabetizaram. Na minha infância, enquanto cuidava do gado, eu gostava de sentar ao leito do rio Carnaúba para treinar a minha escrita nas areias. A vida me trouxe grandes desafios desde cedo. Ainda muito jovem, perdi a minha mãe e vivenciei a seca terrível do início do século XX aqui em Carnaúba. Apesar de todas essas tragédias, me interessei pelas artes, literatura e ciências e acabei me tornando um pesquisador autodidata. Foi ali no Xique-Xique, palco de toda a minha vida, que descobri a minha paixão pelos registros que os povos originários deixaram nos paredões há milhares de anos atrás. Este legado tão rico marcou profundamente a minha existência, como vocês verão a seguir. Meu nome é Alexandre Medeiros de Macedo, sou sobrinho trineto de José de Azevedo Dantas. Foi uma pessoa que morreu muito jovem, acometido de tuberculose em 1929, e, e que tinha deixado um livro com os registros da arte rupestre do Seridó. Esse livro foi doado pelo meu trisavô Mamed Azevedo, irmão do José de Azevedo, ao Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba, após a morte do Azevedo Dantas, e que tinha deixado também 2 jornais manuscritos que circulavam entre os moradores de Carnaúba, o jornal O Momento e o jornal O Raio. Em 1927, quando ele percorreu sítios aqui em Acari, ele notou, desenhou, registrou e depois de muito tempo, pegando esse livro dele, estivemos nesses sítios, registrando em fotografias o que ele registrou em desenho. Então, a importância do seu trabalho, não só para a nossa região do Seridó, mas para a arqueologia brasileira, onde a Gabriela Martins já busca evidenciar o seu trabalho, né, em 1900, acho que em 1995, mostrando que José de Azevedo Dantas já tinha sensibilidade, naquela época, de perceber que esses grupos eles pertenciam a horizontes culturais diferenciados, diferentes. Aqui outros mão de pilão, batedores, né, repercutor, temos aqui outras em pedras lascadas, pontas de projétil, muito utilizadas nas pontas das lanças. Os grupos indígenas aqui do Seridó eles usavam propulsor de dados, né? Não era o arco e flecha.
Em dias do mês de setembro do ano que findou, estava no sítio Xique-Xique, por circunstâncias já aludidas, quando tive a ideia de ir visitar o conhecido Talhado das Pinturas. No tempo da meninice, recordo-me ainda, tive de ir algumas vezes a essa penha, ver as antigas figuras dos caboclos, segundo diziam nossos avós, e algum tempo depois, em companhia do meu amigo Paulino Alberto, lá fomos com certa curiosidade de conhecer a origem dessas pinturas, o que não chegamos à conclusão do conhecimento, atribuindo como sempre a autoria dos indígenas que habitavam esta região nos antepassados do Brasil colonial. Conforme ia relatando, visitei o citado rochedo que se acha encravado na encosta da serra e depois de umas tantas observações, consegui copiar a lápis em tamanho minúsculo alguns desenhos que ali se achavam gravados. Consistem de figuras pintadas na face da rocha, em tinta vermelha, representando figuras humanas, instrumentos, animais, pássaros e outras variedades. Pela primeira vez, limitei-me a copiar apenas alguns espécimes desses desenhos, indo, porém, visitar outros rochedos, mas que se encontram na mesma serra ao lado das habitações do Xique-Xique. Tratei logo de dar melhor realce às minhas observações através das cópias que o próprio punho ia arranjando. Bom, pessoal, eu me chamo Manuel Messias, sou guia e pesquisador aqui do município da cidade de Carnaúba dos Dantas. Comecei a me interessar pela pesquisa arqueológica em 1995, à idade de 15 anos. Assim como José de Azevedo Dantas, eu também sou um nativo curioso, fruto dessa região. Não tenho formação acadêmica dentro da área de estudos arqueológicos. Tenho uma formação empírica, assim como Azevedo Dantas, né, que foi um dos maiores pioneiros, o pai da arqueologia aqui na região do Seridó. O interessante é que eu, com a idade de 15 anos, visito o primeiro sítio arqueológico, que é na área rural do Xique-Xique, no município de Carnaúba dos Dantas, e também foi o primeiro sítio que Azevedo visitou. E eu me espelho muito em José de Azevedo Dantas. Já são 31 anos que eu me dedico também à pesquisa, assim, como autodidata, como uma pessoa de formação empírica. E vou continuar até onde der, né? Enquanto estiver respirando, meu propósito é fazer isso aí, é contribuir cada vez mais com a pesquisa arqueológica aqui da nossa região, pessoal. É isso aí. Nesse exato momento, nos encontramos aqui no sítio Xique-Xique 1, é um sítio que reúne inscrições rupestres da tradição nordeste e subtradição seridó, certo? Ao fundo nós temos as inscrições rupestres nas cores vermelhas. Essas inscrições rupestres retratam cenas do cotidiano do homem primitivo que viveram há cerca de 10 e 12 mil anos antes do presente aqui na nossa região. As mesmas são feitas com mineral de óxido de ferro, conhecido popularmente por tauá, certo? E retratam cenas de caça, sexo, jogos lúdicos, ou seja, o cotidiano do homem primitivo. Essas inscrições rupestres estão no suporte rochoso de um abrigo de quartzito, formação de quartzito, uma rocha metamórfica, e se encontra aqui na área rural do Xique-Xique, a qual dá esse nome ao sítio Xique-Xique 1. Bom, pessoal, agora nós nos encontramos no Xique-Xique 2, também é um sítio com inscrições rupestres da tradição nordeste. Se encontra-se ao lado do Xique-Xique 1, ao qual visitamos anteriormente, e retrata cena do cotidiano do homem primitivo, assim como foi passando anteriormente, certo? Aqui encontramos pinturas com cenas de caças antropomórficas, encontramos também inscrições com sobreposições e pinturas em vermelho, amarelo e branco, né? O amarelo também é o mineral de dióxido de ferro, assim como o vermelho, e o branco já é a gipsita, que é um mineral também existente aqui na nossa região. É um sítio bastante bonito, se encontra-se na meia encosta da Serra do Xique-Xique.
Perscrutando bem a impressão desses desenhos e o sentido que eles revelam, pude concluir que não se trata da existência do gentil brasileiro, e sim de uma antiquíssima civilização pré-histórica, talvez dos tempos neolíticos, pelas formas e sinais que apresentam essas figuras em contrastes com as dos indígenas historicamente conhecidas. Logo após, entrando em constantes indagações sobre sinais dessa natureza, fui informado, em diferentes pontos dessa zona, se encontram as tais pinturas, ora tocadas a tinta vermelha como as que acabava de observar, ora cavadas na própria rocha como tive ocasião de verificar mais tarde. Estas últimas, que até então eram desconhecidas por mim, fui vê-las nas pedras da Grota Funda, no Riacho do Olho d'Água e dias depois na Cachoeira do Bojo, nas nascentes do mesmo riacho. Exato momento eu me encontro aqui no sítio arqueológico Cachoeira dos Fundões. Este mesmo foi registrado pela primeira vez em meados de 1920 pelo pesquisador José de Azevedo Dantas, a qual o retratou em seu manuscrito pelo nome de Cachoeira da Grota Funda, e que mais tarde se tornaria o livro Indícios de uma Civilização Antiquíssima. Na verdade, trata-se de um sítio com inscrições rupestres da tradição das Itacoatiaras, que são incisões nas rochas. Trata-se de grafismos puros não reconhecíveis dessa mesma tradição. A arte rupestre da região do Seridó, nós podemos dividir em duas etapas geográficas, vamos dizer assim. O Seridó oriental e o Seridó ocidental, certo? O Seridó ocidental, a gente observa uma concentração maior de pinturas rupestres, tanto no município de Carnaúba dos Dantas como Parelhas, geralmente localizados à meia encosta ou no alto das serras. Essas pinturas, certo, foram caracterizadas como da tradição nordeste, subtradição seridó. São figuras de pequenas dimensões, entre 5 a 10 centímetros, geralmente com sensação de dinamismo, de movimento, certo? Em suportes verticais, em abrigos e semiabrigos. Isso é muito comum nessa região do Seridó ocidental, certo? Já na região do Seridó oriental, a tendência é somente gravuras rupestres, elaborados em lajedos subhorizontais, graníticos, né, em áreas de planícies. Então, normalmente, a gente chama da depressão sertaneja. Então, é bem distinta essas duas áreas. Uma com a predominância de pinturas, outra com a predominância de gravuras rupestres. Então, é uma região muito rica, tanto também em termos de pesquisas arqueológicas que comprovaram a presença humana lá há 9.400 anos, no abrigo da Pedra do Alexandre, e também outras pesquisas em outros sítios, principalmente no município de Parelhas, né? Então, essas datações vêm ocorrendo com frequência e mostram que a região do Seridó, do estado do Rio Grande do Norte, foi uma região já povoada há milhares de anos atrás.
Em cálidos dias do mês de outubro, sob a canícula abrasadora do verão, ao ver-me de lápis e papel em punho, galgando aqueles escabrosos penhascos, alguém diria ser o mantecapto de que fala o meu amigo César. Ao contrário disso, não sei o que responder, se o estímulo da curiosidade ou os efeitos de uma sorte ingrata me levaram a praticar esses atos de tamanha disparidade, como bem podem julgar os espíritos frívolos e superficiais. A despeito de sair eu, reunindo os meus apanhados lapidares, os quais de leve tocava a lápis para depois, em casa, dar a forma visível. Depois de visitar as cachoeiras do Bojo, onde encontrei antigas inscrições a baixo relevo e bem assim algumas figuras humanas à tinta vermelha, gravadas na dura face da rocha, fui ainda em outros pontos diferentes, nos tanques grandes do riacho de Santo Antônio ou nascente do rio Cobra, onde verifiquei inscrições lapidares a baixo relevo, e depois nos seguintes locais do município de Picuí: Cachoeira de Pinturas, tanque nos lajedos da cachoeira deste nome, no riacho da Caiçara, afluente do rio Cágados, Cachoeira da Caiçara, do campo do mesmo riacho, cerca de 2 quilômetros mais acima, Cachoeira do Saco do campo no riacho deste nome, também afluente do rio Cágados, o qual desemboca cerca de 3 quilômetros rio acima, ao lado sul, achando-se todos estes pontos nas terras pertencentes à data de Quinturaré. Na Cachoeira do Pedro, em terras do senhor Pedro Marcelino, encontrei inscrições a baixo relevo. Nas proximidades de Picuí, ao sudeste, em terra do senhor Francisco Pedro, existe na face de uma pedra algumas figuras humanas à tinta vermelha, que parece indicar um ponto determinado. Alguns curiosos têm escavado desse lado da rocha, nada encontrando. Nós nos encontramos aqui no sítio Cachoeira do Pedro, município do Picuí, cidade circunvizinha aqui do município de Carnaval dos Dantas. E encontramos essas belíssimas inscrições rupestres da tradição das Itacoatiaras, muito semelhante também os grafismos, com alguns grafismos da Pedra do Ingá do Bacamarte. E aqui, ó, as gravuras, que são grafismos hoje não reconhecidos dessa tradição. Cachoeira do Pedro, Paraíba, Picuí. Então, eu comecei a me interessar por história local, por genealogia, em 1991. Tinha 11 anos na altura. E aí, quando eu comecei a fuçar essas coisas, conversando com meus ancestrais vivos na época, duas bisavós maternas e tios e tias pelo lado paterno e materno, aí começaram a dizer, você tinha um tio, Dedé Azevedo, que é o nome familiar, né? Você tinha um tio que gostava muito dessas coisas, que cavava muito também, coisa antiga. Aí comecei a se perguntar quem era ele, né? José de Azevedo Dantas. Uma coisa que sempre saltou aos olhos, quando eu soube que ele fazia circular esses jornais manuscritos, é de onde tirava as informações, né? Então aí comecei a ler sobre ele e também perguntar aos meus familiares. E aí a minha bisavó, Francisca Medeiros, como Chica de Honório, e Honório era o meu bisavô, sobrinho legítimo do Azevedo, o meu bisavô dizia que o melhor amigo do Azevedo Dantas na povoação de Carnaúba chamava-se Antônio Isidoro de Medeiros. Ele era filho de uma família bastante abastada, filho do coronel Quincó, da Rajada, Joaquim Paulino de Medeiros. E o coronel Quincó mandou seus dois filhos para estudarem. O Antônio Isidório, agronomia em Lavras, Minas Gerais, e o Joaquim Paulino Filho, Jaco Medeiros, para estudar direito em Recife.
Então ele tinha, ao que me consta, são as únicas pessoas da povoação de Carnaúba que se graduaram na primeira metade do século XX. Então, Antônio Isidoro de Medeiros estudava em Lavras, mas vinha passar as férias em Carnaúba, na povoação de Carnaúba. E aí tinha as suas conversas com o José de Azevedo. O meu bisavô falava, e a minha bisavó repassou isso, que ele era o melhor amigo do Azevedo Dantas, e é com quem ele dialogava, com quem se inteirava das coisas, né? Com Antônio Isidoro de Medeiros. Ele teve outros interlocutores, e aí um dos interlocutores, bastante conhecido, é o Abílio César de Oliveira, um historiador erudito de Picuí, na Paraíba. O próprio Abílio César publicou algumas notas de jornal falando sobre essa amizade dele com Azevedo Dantas, e o Azevedo Dantas fala disso na introdução do seu livro, Indícios de uma Civilização Antiquíssima, que ele dialogava bastante com Abílio César de Oliveira, de Picuí, mas também com dois irmãos da família Alberto, de Carnaúba. Paulino Alberto Dantas, que era tabelião e também um historiador erudito, escrevia notas sobre história, e Tomás Alberto Dantas, que era fotógrafo. Então, assim, essa era uma pequena rede conhecida de interlocutores do Azevedo Dantas, lá, isso nos anos 10, anos 20 do século XX. Visitei os referidos pontos em dias do mês de novembro sob uma canícula abrasadora e aí foi com certa dificuldade que pude verificar as muitas inscrições a baixo relevo, da mesma natureza das encontradas no Riacho do Bojo e em outros lugares. Depois disso, fui visitar outras rochas que, segundo me informavam, continham também sinais idênticos aos já colhidos. Foi neste município de Acari, no lugar Canoas, no Riacho de Pitombeiras, em terras do senhor Joaquim Faustino e em Gargalheiras, nas pedras que se achavam agregadas no leito do rio Acauã, logo a pouca distância, a jusante da instalação do açude em construção. Aí encontrei letras grafadas a tinta preta da feição antiquíssima e outras como se fossem raspadas ou apicotadas na dura face da rocha. Em grandes pedras que se acham logo após a barragem, encontrei vestígios de grandes caracteres, já quase extintos pelo feito natural das grandes enxurradas que descarregam aí com forte impetuosidade. Então, assim, falavam muito sobre isso, o fato de ele não ter tido educação formal, mas ter ganhado o mundo através dos livros, né? Do conhecimento que ele adquiria através dos livros. Então, quando eu fui começando a me apropriar dessa trajetória dele, fui tomando muita inspiração nele para mim. Então, eu sou historiador de formação, mas andei por uns poucos anos na arqueologia também. Fiz alguns trabalhos em Carnaúba dos Dantas, visitando sítios arqueológicos, depois construí alguns projetos ligados à área de educação patrimonial, e um deles, a culminância, foi o inventário do patrimônio arqueológico de Carnaúba dos Dantas. Isso em 2005. Eu inventariei, junto com um grupo de estudos que eu coordenava, alguns sítios, 40 e poucos sítios, né, na época. Mas, enfim, o Azevedo Dantas me inspirou muito para ser a pessoa que eu sou hoje, como estudioso, né? A princípio na arqueologia, mas depois eu demarquei meu lugar na história mesmo, estudando famílias. Não as famílias tradicionalmente conhecidas, né? Eu estudo famílias indígenas, famílias mestiças, aquelas mais obscurecidas, é o que eu venho fazendo nos últimos 20 anos, e meus orientandos vão seguindo esse mesmo rumo. O curioso de tudo é que coisas do destino, né? Um dos meus bolsistas de iniciação científica atualmente, chamado Arthur Medeiros, está terminando o curso, é também sobrinho de Azevedo Dantas. Por um outro irmão, né? Eu sou trineto do Mamé de Azevedo Dantas e o Arthur é trineto de Martiniano de Azevedo Dantas, irmão do José desse irmão mais velho, né? Então, eu sei que não inspirou e não inspira só a mim, inspira muita gente, né? E o Arthur também se inspira muito nele, né? Somos, portanto, essa ponta da rama dessa geração de intelectuais. Essa pedra ganhou tal denominação, já que era o local onde Alexandre José Dantas criava seus bodes e cabras no início do século XIX. Nas proximidades da pedra, Alexandre Dantas instalou a sua fazenda Ermo, na margem do rio Carnaúba, a partir de 1815. Trata-se do patriarca da família da região e irmão do capitão Simplício Francisco Dantas, da fazenda Xique-Xique. Em 22 de outubro de 1926, visitei a Pedra do Alexandre, no sítio Ermo, ao norte do rio. Fica situada a cerca de 30 quilômetros ao nascente do povoado de Carnaúba.
Eis alguns desenhos pintados na face da pedra. Alguns dos desenhos verificados em tinta vermelha na face da pedra, feitos há milênios, representam alguns espécimes dos habitantes daqueles longevos tempos e, bem atrás, animais e apetrechos outros. Nesse ponto foram gravados inúmeras inscrições dessa natureza, mas que, em virtude da longevidade do tempo, poucos são os que oferecem visibilidade, como as que acima se vê. Bom, pessoal, agora nos encontramos no sítio arqueológico Pedra do Alexandre. É um sítio cemitério, foi escavado a primeira vez pelo Núcleo de Estudos Arqueológicos da Universidade Federal de Pernambuco, comandado pela pesquisadora doutora Gabriela Martins, certo? Isso na década de 80, que começam os primeiros trabalhos aqui na nossa região, e em 85 começam as primeiras escavações, que foi até o período de 2002, as últimas etapas de escavações, a qual também teve participação aqui junto com o pessoal da UFPE, no Núcleo de Estudos Arqueológicos. Aqui foram retirados 28 esqueletos, o mais velho foi datado em 9.410 anos, antes do presente. Esses mesmos foram datados pelo método do carbono 14. Certo? 28 esqueletos, 10 foram datados, mas teve outras campanhas também, né? Na época você só tem parado desses 28 esqueletos, mas alguns achados também de materiais líticos, cerâmicos, alguns ritos funerários. Aqui tivemos enterramentos primários, secundários e coletivos, certo? Então é um grande potencial esse Pedra do Alexandre. Você vê ainda as marcas do trabalho de escavação do local, uma datações bem antigas mesmo, aqui, das mais antigas aqui da América, né? Na época de Pedra do Alexandre. Eu me encontro aqui no sítio arqueológico Urna dos Caboclos. É um sítio que reúne inscrições rupestres da tradição nordeste e subtradição seridó. O mesmo está localizado na área rural do Lajedo, município de Carnaúba dos Dantas. Esse sítio foi visitado pela primeira vez pelo pesquisador autodidata José de Azevedo Dantas. Estamos aqui no colégio, houve uma feira, uma exposição de trabalho que fiz com os alunos, junto com o professor Cajá, o Colégio da Tradição Nordeste, foi feito também pelos alunos, que é do lado do meu professor. Temos representações de figuras antropomórficas e fitomórficas, tá? Temos a representação de alguns pirógrafos reconhecidos, que são pequenas embarcações. Já representa um grupo da tradição agreste, graças dos povos não reconhecidos. E alguns casos de grafistas também reconhecidos, como dentro da tradição também das interquarteiradas. Painéis, os desenhos foram representados por ele, algumas figuras antropomórficas vestidas aqui bastante na nossa região. E o nome do projeto, pessoal, está aqui, que é Simbologia da Arte Rupestre. Aí tem os coordenadores, tá? Bom, pessoal, dessa vez nos encontramos no sítio arqueológico Talhado do Gavião, na área rural do Lajedo. É um sítio que foi registrado em 1927 por José de Azevedo Dantas, um nativo curioso que fez um verdadeiro estudo sobre a área arqueológica aqui da região de Seridó, o patrono da arqueologia aqui do nosso município. Trata-se de um sítio de formação de Micaxi Seridó, seu suporte rochoso. As inscrições estão no fundo e tem bastante inscrições rupestres. Certo? Nós vamos ter cenas de caça, cenas de jogos, que retratam a cena do cotidiano do homem primitivo. Isso há cerca de 10 a 12 mil anos antes do presente. É um sítio bastante amplo, um abrigo imenso. Formação do Micaxi Seridó. É bastante lindo esse abrigo. O Mamed era também intelectual, o Mamed Azevedo, né? E o Mamed Azevedo escreveu o que nós, até hoje, é a primeira história de Carnaúba, o primeiro texto de longa duração falando sobre a história de Carnaúba, em 1945.
Ele era da família Azevedo, então ele questionava a supremacia da família Dantas em Carnaúba dos Dantas. O fato de se darem muitas vivas a Caetano Dantas como fundador de Carnaúba, mesmo sendo um ancestral do Mamed, mas ele questionava, e os Azevedos nessa história? Então ele questiona essa fundação em 1945 e ele diz que, tá, é Carnaúba dos Dantas, o nome que é muito comum, vejo que não era um município ainda, mas já se chamava Carnaúba dos Dantas. Isso é um texto de 1945. O município é de 1953. E aí Mamed questiona, por que não Carnaúba do Brás? Brás é um dos antigos colonizadores antes da família Dantas. E por que não Carnaúba dos Índios, já que aqui habitou uma tribo de índios? Então, assim, muito à frente do seu tempo, Mamed, apesar de questionar a supremacia dos Dantas e querer colocar o papel dos Azevedos, já fez essas relações que, para mim, são coisa muito fora da curva dos anos 40, né? Colocar Carnaúba dos Índios, né? E a proporção dele, né? Certamente nunca seria aceita. Não pela ali pensando em ter Carnaúba, né? Ele era essa pessoa, o Mamé. Então, ele deixou estudos de história, de genealogia, muito embora não conhecidos, porque, infelizmente, uma parte da minha família não guardou. A gente tem muito pouca coisa, só praticamente esse texto dele sobre a história e um texto dele falando sobre Portugal. Bom, pessoal, hoje, dia 29 de novembro, eu me encontro mais uma vez em um sítio arqueológico, dessa vez no sítio arqueológico Serrote das Areias. Esse sítio foi visitado a primeira vez pelo tio trisavô meu, José de Azevedo Dantas, uma figura icônica aqui do nosso município, né, que fez um verdadeiro estudo arqueológico aqui. Foi o patrono, o pai da arqueologia, aqui na região do Seridó. Aqui estamos no Serrote das Areias, alguns grafismos de antropomorfos, né, da tradição nordeste e subtradição Seridó. É um sítio que foi visitado na Zera de Vinto, por Azevedo Dantas, um dos maiores arqueólogos autodidatas aqui da região. Já do Azevedantes, a gente tem mais material. Temos exemplares, alguns dos dois jornais, o livro Indícios, que está em João Pessoa, no IHGP, uma caderneta de anotações financeiras, onde anotações sobre o tempo, o clima que ele anotava, caderno de caricaturas, que mais? Um complemento aos indícios, que teve o poder da minha tia Josefa, tia Deta Azevedo, e daí passou para um filho, um neto de criação, que me emprestou. Então, eu tenho uma cópia dessa caderneta que complementa os indícios de uma civilização antiquíssima. E aí ele dá lá vindas dele aqui a Caicó, a outros municípios do Agreste Potiguar. É bem interessante. E, por último, uma caderno de anotações do período em que ele trabalhou como agrimensor. Ele trabalhou como topógrafo na nossa Gargalheiras, Acari, e na estrada que vai daqui do Seridó para Macaíba. Nesse exato momento, eu me encontro aqui no sítio arqueológico Furna do Messias, o mesmo dista cerca de 18 km da sede do município de Carnaúba dos Dantas e localiza-se na área rural do Cardão. Esse sítio foi descoberto por mim em 2002, quando fazia prospecção nesta área. É um sítio que reúne inscrições rupestres da tradição nordeste e subtradição siridó, estilo Carnaúba. É belíssimo esse sítio, é um sítio que contém um painel bem diferenciado dos demais sítios existentes aqui no município de Carnaúba dos Dantas e região de Seridó. Aqui nós temos cenas de caça, sexo, figuras humanas, femininas, masculinas, bastante pirogas, que são embarcações, e o sítio é belíssimo. Vou dar aqui para vocês verem. Esse sítio é muito belo. As inscrições rupestres e sobreposição de inscrições sobre o mesmo. Aqui temos uma cena de caça, um felino representado aqui no painel, e esse sítio é belíssimo. Se tem uma ideia, eu saio de 1 hora de casa
e cheguei aqui nesse sítio das 5 horas da tarde. Mas vale a pena passar por todo esse sufoco. Faz parte desse trabalho que eu já venho ao longo de 30 anos desenvolvendo esse trabalho de pesquisa e conscientização aqui sobre o nosso patrimônio arqueológico histórico do nosso município. Eu me chamo Paulo Gomes de Medeiros, é meu nome, eu moro aqui. Cheguei para morar aqui na época de 79. Já existia esses letreiros aí, eu não sei dizer a data que já existia. Tem muitos anos. Eu não entendo nada desse riscado que tem, não. Mas aí os ônibus da universidade da capital sempre vêm, tira muita foto e faz muita pesquisa. Aí então já foi tombado pelo Estado e está virando um ponto de turismo nisso, porque inclusive o FUIFAM, que diz que tem muito recurso na área de preservação do resto que tem, porque ele é tão velho e devido ao sol muito quente, só em chuva, ele está se destruindo. O sol, o tempo está desgastando as pedras, ele está se restando pouco. Essas pinturas eram bem mais essas gravuras, mas o tempo ele está se desgastando. As pedras o sol está se... Aí a empresa, os meninos que vieram, sempre vêm aí fazer pesquisa, diz que não adianta reavivar, porque se reavivar, vai passar a ser uma coisa falsa. Não vai tirar de ser original. Então, é preservar o resto que ainda tem do mesmo jeito que ela está. É preservar o resto que tem. Outros falam que aquelas gravuras eram um tipo de uma leitura, umas escritas. E uns passavam e escreviam naquelas pedras para quem viesse atrás dizer, olha, nós passamos por aqui, tal dia, assim, assado. Aí, uns entendem que é mais ou menos por aí. Nossa jornada vai chegando ao fim. Espero que cada vez mais brasileiros compreendam a importância deste legado deixado pelos verdadeiros fundadores do Seridó. A minha vida foi breve, contudo, a paixão por tais registros na rocha preencheu de significado minha efêmera existência, desde que surgiram aos meus olhos estes maravilhosos indícios de uma civilização antiquíssima.